Senhoras e senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos ao auditório da TV Novo Tempo aqui em Jacareí. A partir de agora, nesse exato momento, começamos uma jornada espiritual pela fé, juntos nos braços de Jesus, na programação da Semana Santa. Você sabe que nesse final de semana o mundo inteiro celebra muitas coisas, um feriado especial e se rende aos chocolates. Mas a TV Novo Tempo, o seu canal da esperança, apresenta a você a verdadeira razão da Páscoa e o verdadeiro sentido desse final de semana. Marcas de esperança é o tema desse final de semana junto com você. E Deus já escolheu os seus cantores, Quarteto Arautos do Rei. E Deus já escolheu o seu servo, Pastor Rafael Rossi, que agora estaremos com vocês essas 3 noites juntos na certeza da volta de Jesus. Eu quero dizer a você que em todos os momentos a TV Novo Tempo faz parte da sua vida, apresentando a palavra de Deus. E não será diferente nesse programa que acontece aqui, no auditório da TV Novo Tempo. Convide seus amigos, convide seus familiares, esteja com a gente vibrando nesse programa altamente espiritual, porque as marcas de esperança são marcas por toda a eternidade. E quero aproveitar e dizer a você uma boa notícia. Nós já estamos apresentando um material gratuito para você. Você pode receber na sua casa a revista Princípios. A revista Princípios será entregue gratuitamente para você se você entrar agora no nosso site www.novotempo.com/Semana Santa. Vou repetir para você, www.novotempo.com/Semana Santa. É só você entrar neste site, que ali você pode colocar o seu cadastro e receber inteiramente grátis esta revista para celebrarmos juntos a Semana Santa, com o tema Marcas de Esperança. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo e quero convidar agora o pastor Edson Rosa, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Pastor, coloque esse auditório, os nossos telespectadores, nas mãos de Deus com uma oração. Oremos. Bondoso e amado Pai Celestial, te louvamos imensamente a tua bondade, a tua misericórdia e também, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos para relembrar momentos especiais da nossa salvação e da nossa redenção. Esses encontros, as marcas que o Senhor deixou, também façam profundamente em nosso coração uma marca de esperança em nossa vida. Colocamos todo esta programação em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Deus julga pela luz que eu recebi e sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração. Quem é esse Deus? Como me salvou? Sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar, perguntando-se quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento apareceu Simão, um sirineu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas ele não. O peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio para a sua conversão. Sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha aqui neste auditório, no Novo Tempo, e você que nos assiste pela TV Novo Tempo. É muito bom recebê-lo para continuarmos uma série de estudos que já começamos alguns dias atrás. Você talvez tenha participado de um grupo menor, de onde estamos falando sobre marcas de esperança que o Senhor Jesus deixou na vida de algumas pessoas. Sabe que algumas coisas acontecem em nossa vida sem que tenhamos planejado. E são coisas que modificam toda a nossa história. Eu lembro-me, alguns anos atrás, eu ainda era solteiro, e um grupo de amigos disse assim, olha, chegou algumas garotas novas para estudar aqui, e nós combinamos de ir tomar sorvete com elas, você não quer ir? E eu fiquei na dúvida se ia ou não ia, e no final acabei aceitando e fui tomar o sorvete. E aquele sorvete mudou minha vida, porque uma das garotas novas que estavam lá, é aquela que se tornou minha esposa hoje. Eu não tinha planejado nada. Eu nem tinha combinado ir tomar sorvete. Mas aquele encontro não foi um encontro qualquer na história da minha vida. E durante esta semana, vimos encontros que aparentemente eram casuais. Encontros que aparentemente eram apenas encontros. Mas que ao final resultaram em histórias surpreendentes, como o Senhor Jesus transformou a vida de pessoas. E hoje nós vamos tratar de mais um desses encontros. Um desses encontros que modificou a história e a vida de um homem de uma forma profunda e impactante. A história que vamos tratar hoje é de um homem chamado Simão Sirineu. Sirineu não era o seu sobrenome, provavelmente da cidade de onde ele vinha, Cirene. Algo aconteceu. Mas antes de entrarmos na história de Simão, eu quero convidar você aqui no auditório, você que nos vê pela TV Novo Tempo, que feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Pai nosso, Tua palavra será aberta e dela queremos extrair conhecimentos para a nossa vida. Precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos que o Senhor nos conduza para compreendermos as grandes verdades que o Senhor tem para nos revelar neste momento de estudo. Senhor, que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz.
em nome de Jesus. Amém. Você que tem sua Bíblia, vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 15 e o verso 21. Já estamos nos momentos finais da vida do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 15 e o verso 21. Diz aqui a palavra de Deus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Era para ser mais um dia na vida de Simão. Ele não sabia do que estava acontecendo em Jerusalém naqueles momentos. Um homem estava sendo condenado à morte. Fora castigado fortemente. Açoites, muitos. Esbofetearam. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os açoites foram tão intensos e tão fortes que o condenado que naquela época deveria carregar sua cruz até o local da execução, ele não conseguia mais. Jesus estava muito fraco e debilitado. O peso da cruz lhe pesava muito nos ombros. E Simão, que passava por lá, voltando do campo de um dia de trabalhos, é envolvido por toda aquela cena. E lá, não por coincidência qualquer, os soldados o viram passar. Jesus não conseguia carregar a cruz. Então, uma sugestão: ei, você, pega a cruz dele e leva. E aquele homem, sem entender muito o que estava acontecendo, foi envolvido na cena. Numa cena que mudou a história do mundo. Não só a vida dele, não só a vida de Jesus, mas a nossa vida hoje, anos depois. Simão carregou a cruz até o local da execução. E Jesus Cristo, lá, com os braços abertos, morre para salvar toda a humanidade. Amigos, amigas, Simão carregou uma cruz que não era dele, era de Jesus. Mas há um outro paralelo nessa história, porque a cruz que Jesus carregou também não era dele. A cruz que Jesus foi condenado também não era dele. E de quem era a cruz? Se não era dele, se não era de Simão. Há uma pergunta que permeia os nossos corações. Por que Jesus teve que passar tudo o que passou? Por que Jesus teve que morrer do jeito que morreu? Ou por que um dia Jesus teve que tornar-se homem? Para entendermos isso, é preciso voltar um pouco na história, para chegarmos nesse dia, quando Simão Cirineu carrega essa cruz. Vamos voltar ao começo, os primeiros dias, os primeiros momentos da história deste mundo. A Bíblia nos afirma categoricamente que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus fez. E a Bíblia, por ser palavra de Deus, ela é norma. E se Deus falou que foi Ele que fez, foi Ele que fez. Há muita especulação científica, teorias, fórmulas. Mas as especulações científicas se contradizem ou modificam-se de tempo em tempo. Então, o melhor que temos a fazer é nos voltarmos à Bíblia, a palavra de Deus. Ali está a explicação para todas as coisas. Deus fez o mundo, o criou perfeito. Tudo que Deus colocou nesse mundo foi pensando no ser humano. O ser humano era a coroação da criação. As árvores criadas, os animais, tudo apontava para ser um ambiente agradável e feliz para o ser humano. As cores diferentes que Deus criou, as árvores com sabores diferentes. Deus poderia ter feito um alimento com um gosto só, mas não fez. Poderia ter feito um mundo preto e branco, mas não fez. Criou cores, plantas diferentes, para serem companhia do ser humano. E nesse mundo perfeito, Deus colocou o Adão e a Eva. E a eles, Deus disse: Adão, Eva, o mundo é de vocês. Administrem o mundo, cuidem do mundo.
Mas Adão e Eva, há nesse mundo uma árvore, um local, um fruto, chamado de ciência do bem e do mal. Ali, Adão e Eva, vocês não devem administrar, não devem comer, não devem se apropriar, porque esse fruto não é para vocês. A grande pergunta é, por que esse fruto foi colocado lá? Entenda uma coisa. Nós somos filhos de Deus, não apenas porque Deus nos fez, mas somos filhos de Deus, porque carregamos parte da essência daquilo que Deus é. As minhas filhas são minhas filhas, não porque eu as fiz, mas são minhas filhas porque elas carregam parte daquilo que eu sou. E Adão e Eva carregavam em si parte daquilo que Deus era. Ou melhor, parte daquilo que Deus ainda é. E o que Deus é? Há um texto na Bíblia que define exatamente a essência de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E aí vem a explicação. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Essa é a natureza de Deus. E Deus, quando Ele cria Adão e Eva, compartilha desta essência dele, amor. Adão e Eva eram seres que amavam. Eles desenvolveram amor. Amavam a Deus, amavam aos outros. Só que amor demanda sempre liberdade. Onde não existe liberdade de escolha, não existe amor. Somente seres livres, seres que decidem, que escolhem, podem amar. Se você não puder escolher, você não ama. É algo compulsório, imposto. E aquilo que é imposto é contra, é diferente da essência do que é o amor. O amor demanda essa liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para decidir. Quando Deus cria o Adão e a Eva, dá a esses dois seres humanos, os nossos primeiros pais, a liberdade para decidirem, para escolherem o que eles iriam fazer. Eles não eram seres programados por Deus como robôs. Há algum tempo atrás, um amigo que trabalha numa dessas montadoras de carro me levou para conhecer a linha de montagem. Algo muito difícil, que não pode, proibido, mas ele conseguiu e lá fui eu ver. É impressionante como os carros são montados, como os robôs fazem trabalhos milimétricos. Mas aqueles robôs só fazem aquilo. Embora seja um trabalho preciso, eles não podem fazer nada diferente daquilo, porque foram programados para aquilo. Eles não têm sentimento, eles não têm reações, eles não pensam, eles não agem por si mesmos. Eles são simplesmente programados para executarem tarefas. Executam muito bem feito, mas são programados. Deus poderia ter feito um planeta Terra desse jeito, ter programado Adão, programado a Eva, do que eles iriam fazer. Só que se Deus, ao fazer isso, criaria simplesmente robôs, e não filhos, que carregam parte da essência daquilo que Deus é, o amor. Então, o amor demanda liberdade. E a liberdade, obviamente, requer que existam opções de escolha. Porque você pode ser livre para um monte de coisa, mas não ter opção nenhuma para decidir. E se você é livre, mas não tem opção, de nada vale. E essa opção que Deus deixou estava na árvore. Deus colocou essa opção. Era exigência do amor. Adão e Eva foram colocados no mundo. Deus deu tudo para eles. Falou assim: Adão, vocês são meus filhos, o mundo é de vocês. Usufruam desse mundo. Só que Adão e Eva, eu quero que vocês, disse Deus, estejam comigo porque decidiram estar comigo, porque escolheram estar comigo, não porque foram obrigados a estar comigo. Vocês podem escolher. Se vocês comerem de todos os frutos, ficarão comigo para sempre. Mas este fruto, esta árvore, a ciência do bem e do mal, é o exercício da liberdade de vocês. Vocês não são obrigados a ficar comigo. Se vocês não quiserem, comam desse fruto.
E Deus advertiu: esse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele resultará em morte. É um caminho terrível. Mas a escolha é de vocês. E lá estava a árvore colocada. Eu não sei quantas árvores mais tinham naquele jardim, mas eram centenas e centenas de árvores. Uma só? Não. Outras? Sim. Um dia, conta a Bíblia que Eva aproximou-se da árvore. Estava passeando por perto e lá naquela árvore, o inimigo dentro de um corpo de uma serpente falou. Como hoje, naquele tempo, serpente não falava. E Eva, ao ouvi-la falar, começou um diálogo. A princípio, Eva tenta defender Deus diante de uma frase que a serpente disse. Não, Deus falou que podemos comer de todas, menos dessa. E a partir daquele diálogo, a serpente que falava encantou Eva. Eva, você já fala. Eu não falava e comi desse fruto e passei a falar. Para você, se comer, vai ser igual a Deus. Era o exercício da escolha. Ali estavam os nossos primeiros pais, os representantes de toda a humanidade. Eva tomou do fruto. Por si mesmo julgou agradável o fruto. Interessante. Comeu do fruto. Foi ao marido e entregou ao marido. E naquele momento, Adão e Eva, seres livres que amavam, decidiram que não estariam mais debaixo das ordens de Deus. Mas eles abriram as portas deste mundo para o pecado. O pecado que traz dor, tragédia, maldade, aflição, depressão, angústia, câncer, AIDS, medo, fome, guerras. Os problemas que você passa são problemas que estão diretamente relacionados com o pecado. Sem o pecado, nós não sofreríamos. Sem o pecado, nós não choraríamos. Mas choramos, mas passamos por momentos difíceis. Embora não queiramos, é inevitável, um momento ou outro, o problema vai bater às nossas portas. Uma hora ou outra, alguma coisa vai fugir do controle. Porque o pecado entrou na história desse mundo. Agora vejam, lá estava Adão e Eva, com o fruto na mão, pecado cometido. Do outro lado estava o diabo, o tentador, aquele que se rebelou no céu, que usou dessa liberdade de escolha que tinha no céu também, para se rebelar contra Deus. E do outro lado agora estava Deus. O ser humano desesperado, não sabia o que fazer. Com vergonha um do outro, fizeram roupas de folha de figueira para tentar cobrir a nudez perante o outro e Deus. Lá na árvore, o diabo olhava aquilo com prazer e alegria. E ele pensava assim: agora eu peguei Deus. Porque Deus tem duas opções. Adão e Eva pecaram, e Deus falou que aquele fruto resultaria em morte. Se Deus vem e mata, eu digo, Deus é tirano. Deus diz que dá liberdade, mas não dá liberdade de coisa nenhuma. Que liberdade é essa? Deus te dá dois caminhos, ó, tem esse caminho e tem esse caminho. Se você vai por esse, você pode seguir. Agora, se você for por esse aqui, eu venho e te mato. Existe liberdade assim? Se o outro caminho mata, não tem liberdade? Para eu viver só tem uma escolha? Segunda opção, que Lúcifer pensou: se Deus vier aqui e não matar, Deus é um grande mentiroso. Não dá para confiar no que ele fala. Deus fala que mata e depois não mata. Mas aí vem Deus. Chama Adão e Eva
E entre as duas opções que o diabo achou que ele tinha, eu mato, eu não mato, Deus apresentou a terceira opção, eu morro. O pecado resulta em morte. Quem peca, morre. Agora, e quem não peca? Vive. Não pecar resulta em eternidade. Deus falou assim: Adão, Eva, vocês erraram, vocês pecaram. A consequência é a morte. Mas eu não vou matar vocês. A partir de hoje vai acontecer o seguinte. Estão vendo aquele cordeirinho lá? E Adão e Eva viram um cordeirinho, um animal manso, indefeso. E Deus falou assim: pega o cordeirinho. E eles pegaram o cordeirinho. E Deus falou: confesse agora o pecado de vocês. E eles confessaram o pecado. A desobediência, o erro. E sabe quem morreu aquele dia? O cordeirinho. O cordeiro não tinha nada que ver com o pecado. Ele não participou em nada, plenamente inocente. Mas a morte daquele cordeirinho foi a morte que substituiu a morte do Adão e da Eva. O pecado resulta em morte. Mas Jesus estava dizendo naquele dia: Adão e Eva, não precisa ser a morte de vocês. O cordeirinho inocente morre. Só que um ser humano condenado à morte, com uma condenação de morte, só pode ser substituído por outro ser humano, não por um cordeirinho. Na verdade, aquele cordeirinho não substituiu o peso da culpa, do pecado de Adão e Eva. Aquele cordeirinho, na verdade, ele foi apenas um símbolo, representação. Aquele cordeirinho foi morto e outros mais foram mortos. E Deus, naquele dia, fez a profecia: Adão e Eva, os seres humanos vão sacrificar cordeiros até o dia que eu vou me tornar ser humano. Vou nascer como um ser humano, viver como um ser humano, ter fome como um ser humano, chorar como um ser humano, suar como um ser humano, andar como um ser humano, vestir roupas de seres humanos. E como ser humano, vou viver uma vida sem pecado. Porque pecado leva à morte, não pecado leva à vida. Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado. Mas morte é consequência de quem peca. Quem não peca, não morre. Mas Jesus estava aqui, nesse momento do encontro com Simão Cirineu, caminhando para sua morte imerecida. Ele não tinha pecado. Quem não tem pecado não tem que morrer. Mas ele estava caminhando para sua morte. A vida de Jesus sem pecado agora entra no lugar da minha vida de pecado. A cruz que Simão carregou era a cruz que todos nós merecíamos carregar, porque nós somos pecadores e o nosso pecado nos leva à morte. Eu não sei lhe dizer quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida, mas eu acredito que deve ter sido bem cedo. Naquele dia, quando pequei pela primeira vez, eu estava na linha de morte. Me tornei um ser humano pecador. E pecado resulta em morte. Mas eu não morri. Como Adão não morreu aquele dia. E como você não morreu quando pecou pela primeira vez. Porque naquele momento Jesus assumiu a minha culpa.
há um processo de confissão dos nossos pecados. E diante daquilo que estamos estudando hoje, confessar os nossos pecados é mais ou menos assim. É você voltar-se para Deus e dizer assim: Senhor, eu pequei. Eu cometi um pecado. E eu entendo, Senhor, que pecado resulta em morte. O pecado leva à morte. Mas, Senhor Jesus, eu não quero morrer. Eu não quero sofrer as penalidades do pecado. Eu falo assim: Senhor Jesus, por favor, o meu pecado me levaria à morte. Mas, Senhor, por favor, morre no meu lugar. Assuma, Senhor, a culpa do meu pecado. E que a tua morte entre no lugar da minha morte. E, Senhor, e que a vida eterna que o Senhor ganhou por ter vivido uma vida sem pecado na terra, agora seja acreditada a mim. E alguém fala assim: pastor, essa é uma troca completamente injusta. É lógico que é injusta. Como é que eu posso voltar-se para Deus, aquele que me criou, aquele que me fez, e dar para Ele morte, e esperar receber dele vida? Embora seja uma troca dura, terrível, é exatamente isso que Deus espera que eu e você façamos. Quando você propõe essa troca de dar morte para Deus e receber vida dele, Ele sorri do céu e fala assim: claro, meu filho, está aceita a troca. Me dá aqui tua morte, pega aqui a vida. Continua vivo, siga seu caminho. A responsabilidade sua agora é minha, e a minha vida agora é sua. E o ser humano sai agora plenamente liberto. A consequência foi-lhe tirada dos ombros. Foi por isso que eu não morri. E é por isso que você não morre quando pecamos. Porque Deus diz assim: Rafael, eu tinha que te matar, mas eu não vou te matar. Pega aqui a minha morte e me dá aqui a tua vida. Porque a tua vida leva à morte. Minha morte está para você. Aceita ela. E aceitando a morte de Cristo, aceitando a morte de Jesus, nós então encontramos a vida. O perdão, a restauração que Deus faz, é Ele te inocentando de algo que você não tem culpa. Eu estava esses dias com um amigo no carro, indo para um lugar no centro de São Paulo. E o farol estava vermelho, ele estava dirigindo, eu do lado, e ele olhou para um lado, olhou para o outro, não via ninguém, e ele resolveu avançar o sinal vermelho. E na hora que ele avançou o sinal vermelho, ouvimos um barulho de uma sirene. Uma viatura, dando indicação de que tinha visto. E quando ele olhou no retrovisor, logo atrás dele tinha uma viatura da polícia. E deu o sinal e já foi atrás também do farol vermelho. E pediu que ele parasse. E ele ficou meio assim, sem jeito, né? E eu pensei, bom, vai vir multa por aí, né? E aí o policial parou, pediu os documentos do carro, os documentos dele. E eu fiquei ali do lado, né? Olhando para ver o que ia acontecer. E o policial, depois de ter conferido os documentos, estava tudo certo, voltou-se para ele e falou assim: o senhor fez uma coisa muito errada, o senhor sabia disso? Ele: não, eu sei que eu errei, né? E passei no farol vermelho. E o policial, então, deu algumas sérias recomendações a ele. E depois de todas aquelas recomendações,
aquele policial sensibilizado falou para ele assim, pode pegar os documentos, pode ir embora, eu não vou te multar não. Mas por favor, o senhor, por gentileza, quando tiver farol vermelho, espere, ficar verde para passar. E ele falou assim, tá bom, obrigado. E nós fomos embora, o policial foi embora também. E eu falei para ele, que sorte você teve, hein? Porque fazer uma coisa errada na frente da polícia assim, e não ganhar multa de presente. E você viu, eu pensei que ia levar multa, e ficamos conversando sobre aquilo. Mas no final, de uma forma simples, dá para fazer uma aplicação nessa história, exatamente com aquilo que eu estou lhes falando hoje. Ele cometeu a infração de trânsito. Ele merecia ser multado. Ele deveria ser multado. Mas não foi. Porque aquele policial o inocentou, mesmo ele não sendo inocente. Aquele policial disse que ele não era culpado, mesmo ele sendo culpado. E ele foi embora, sem ter que arcar com a penalidade do erro dele. Na estrada dessa vida, o nosso pecado é como aquele farol vermelho. Deus tem suas leis, Deus tem suas diretrizes, e quando nós não obedecemos, quando descumprimos, pecamos. E Deus é como aquele policial, que olha o seu pecado e através do Espírito Santo lhe convém, dizendo o seguinte, você errou, você pecou, é o som da sirene que soa, está no caminho errado, não deveria ter ido por aí. Deus nos aborda como aquele policial, nos confronta com o nosso pecado. Só que a grande diferença da história daquele guarda para a história bíblica da salvação é que aquele policial inocentou o meu amigo sem que ninguém tivesse sido responsabilizado ou tivesse que pagar a multa. No caso do plano da salvação, Deus lhe para, lhe aborda e lhe apresenta o seu pecado. E o seu pecado resulta em morte. E você fala assim, Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero arcar com a morte, com o peso da morte. Então Jesus diz, não quer? Não. Mas tem que morrer. Mas eu não quero, Senhor. Então tá bom. Me dá aqui a morte. Ele paga a multa no meu lugar. Ele assume a responsabilidade no meu lugar. Portanto, amigo, amiga, Jesus não merecia aquela cruz, porque a vida dele era uma vida sem pecado. Jesus tinha poder para resolver toda aquela situação. Ele não precisava passar por tudo aquilo. Mas ele decidiu passar. Ele decidiu enfrentar tudo aquilo. E ser crucificado numa cruz que não era para ele, que não era dele. Para que eu e você não precisássemos, não tivéssemos que morrer. Quantas pessoas estão vivas por aí, andando por aí, e não sabem nem por que estamos vivos, nem por que existimos. Se nós estamos vivos hoje, é porque Jesus não desistiu de nós. Ele foi até o fim, enfrentou os momentos mais difíceis para nos salvar. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. A vida de Jesus não foi uma vida com cartas marcadas. O que eu quero dizer com isso? É que não estava certo que Jesus ia vencer em sua missão. Jesus poderia ter falhado. Jesus poderia ter dado meia volta. E ter dito assim, o quê? Por esses seres humanos eu vou morrer? Eu estou vindo aqui para salvá-los e olha o que eles fazem comigo. Me esbofeteiam, me chicoteiam, zombam de mim, cospem no meu rosto. É por esses seres humanos que eu vou morrer? Ele poderia ter virado e ido embora, e ter abandonado o ser humano à sua
própria escolha, a sua própria vontade. Mas ele não fez. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era nossa. Mas ele assumiu. Assumiu por amor. Agora, o mais trágico disso tudo é que muitas pessoas não aceitam. Ou Jesus morre no seu lugar, ou você morre pelo seu pecado. Não tem outra opção. Ou é você, ou é Jesus. Mas Deus, em seu amor, diz assim: filho, deixa comigo. Deixa comigo é o que está hoje pedindo para que Deus faça. O Jonas e também a Flávia. O Jonas conheceu a igreja através da TV Novo Tempo. Ele estava mudando de canal e de repente parou na TV Novo Tempo. Começou a assistir a TV. Não sabia que canal era aquele, não conhecia. Mas sabia que aquele canal tinha uma mensagem diferente. Uma mensagem profunda, forte. E uma das coisas que sensibilizou e tocou profundamente o Jonas eram as perguntas respondidas e que eram colocadas na mira da verdade. Os pontos iam sendo esclarecidos. As verdades iam abrindo-se diante dos seus olhos. Ele passou a entender o amor de Deus como não tinha entendido antes. Ele compreendeu que em Cristo é possível sermos novas pessoas, começarmos de novo. O batismo é exatamente o símbolo desse novo nascimento, desse novo começo, dessa nova história, dessa nova trajetória de vida que Deus coloca sobre todos nós. Aí está Flávia. Parabéns por sua decisão, porque Deus a encontrou. Deus lhe apresentou grandes verdades e você decidiu viver uma nova vida ao lado dele. Talvez um encontro como o de Simão Cirineu, não planejado, com um canal de televisão, mudou sua vida, mudou sua história e vai mudar todo o seu futuro. E é por isso que, seguindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você crê, para o perdão dos seus pecados, o pastor Dimas, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a alegria da nova vida. É bonito ver o semblante das pessoas que acabam de serem batizadas. É a entrega da vida a um Deus que não desiste, a um Deus que ama, a um Deus que vai sempre atrás. Você colocou lá na televisão e Deus te alcançou. Como Simão Cirineu, um encontro não planejado. E Jesus disse para você: filho, você tem uma cruz aí. Mas com Simão Cirineu, ele carregou a cruz. Mas Jesus olhou para você e falou assim: filho, agora deixa eu carregar a cruz. Uma nova vida se abre. Parabéns por sua decisão. Porque, Jonatas, Deus lhe alcançou. E a partir de agora, é um novo começo, uma nova história. E é por isso que, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você acredita, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, seus pecados perdoados, e uma nova vida comece, o pastor Dimas, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que te falta? Diante de um amor
tão grande e profundo. Um amor que supera qualquer dificuldade, qualquer problema. Jesus Cristo foi até o fim. A dor que Jesus sofreu foi dor real. É a dor que eu e você enfrentaríamos se estivéssemos no lugar dele. Não havia nenhuma compensação física. Um homem que era inocente e não desistiu, para que eu e você hoje pudéssemos ter uma nova vida. Eu não tenho dúvida de que quando Jesus sofria e carregava a sua cruz, a dor era forte, mas algo impulsionava Jesus a não desistir de tudo aquilo, porque Jesus tinha que morrer. Às vezes me perguntam assim: pastor, e se não tivessem matado Jesus? Ele teria que morrer do mesmo jeito, porque é a morte de Jesus que me dá vida. É só por ela, é só através dela que podemos nos encontrar agora, aqui, nesse momento, falando de esperança, falando de graça, que é um favor que Deus me faz e que te faz para lhe salvar. Não permita, amigo, amiga, de que o sacrifício de Cristo seja em vão. E esse sacrifício pode tornar-se em vão na sua vida se você não aceitar, se você não disser hoje: Senhor, eu aceito, aqui está minha vida, aqui está meu coração, coloco tudo diante do Senhor. Porque é nessa entrega, é nessa decisão que as portas do céu se abrem para você, e que as coisas começam a acontecer de maneira diferente na sua vida. Deus vai mudando você, seus sonhos, seus planos. Você que está aí em casa agora, você que sintonizou na TV Novo Tempo, talvez de forma casual, como Simão Sirineu, não tinha planejado nada, não tinha planejado assistir a este culto, a esse programa. Deus está falando com você, com o seu coração, com a sua vida. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, mas o que eu posso lhe dizer hoje é: Deus está com os braços estendidos, com a mão aberta, pronto para lhe dizer: filho, venha, eu quero tomar conta de você, eu quero que a minha vida signifique a transformação da sua vida, eu quero que os seus sonhos sejam agora os meus sonhos. O quarteto Arautos do Rei vai cantar agora, e eu quero fazer um convite para você, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui no auditório da TV Novo Tempo, você que nos vê pela internet, em casa, não sei, o convite da entrega. Você que hoje quer dizer: Senhor Jesus, eu aceito sua morte no meu lugar, e que está aqui no auditório, eu quero lhe convidar a levantar-se de onde você está e vir até aqui à frente para orarmos juntos. E você que está aí em algum lugar, talvez não consiga ficar em pé, não sei, mas pegue a sua mão, coloque no coração e diga: Senhor, aqui está a minha entrega, aqui está a minha vida. Quem é a primeira pessoa que vai se levantar aqui e vir à frente? Deus seja louvado. Venha enquanto o quarteto estiver cantando. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar, o livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar.
Jesus só vai bater, sem sua permissão ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Essa é a graça que nos alcança. Essa é a graça que Ele alcançou aqui e é a graça que está te alcançando aí. Não se esqueça, jamais, lembre-se sempre de que a vida que temos é uma vida que nos foi dada por Deus e que foi comprada por Ele para que não tivéssemos que morrer. Não permita que tudo isso passe sem que uma decisão importante seja tomada na sua vida. Parabéns pela sua decisão, pela sua entrega. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus querido, talvez muito obrigado seja pouco para agradecê-lo por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Hoje tivemos um encontro com o Senhor, entendemos o que significou a cruz do Calvário. Que estas marcas da esperança permaneçam nos nossos corações e nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão aqui no auditório, que vieram à frente, e aqueles que estão nos acompanhando nas decisões tomadas. Confirme-as agora com Teu Santo e Bom Espírito. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
levante o céu.